Opa, tudo bem? Então, vou continuar agora, vou gravar uma questão da AFA, que é a prova que eu estava fazendo, que é a questão 51 da prova de 2020, que é do ano passado, na real, a prova de 2020, que é para entrar no ano de 2020. A questão 51 que vocês vão ver aí, que ele te dá um plano inclinado, né? E um garotinho descendo no plano com um elástico. E ele te fala que o garotinho ele assume a velocidade máxima dele na metade da altura da rampa. Ele te dá a altura da rampa, tudo isso, que é 15 metros. Ele fala que na metade da rampa o garotinho assume a velocidade máxima. Isso porque ele tá com um elástico, né? Então o elástico em algum momento ele vai começar a puxar e vai diminuir a velocidade dele. Ainda, ele afirma que no ponto final da rampa ele atinge velocidade zero. O garotinho vai entrar no MHS, né? Essa que é a ideia. Ele vai começar caindo em meio que queda livre, só que na rampa, né? Aí um momento o elástico começa a puxar. Quando o elástico começa a puxar, ele começa a diminuir a aceleração do menino. Até que ele chega a uma aceleração zero e a gente chega numa velocidade máxima. E aí ele troca o sentido da força resultante sobre ele. Aí ele fala justamente isso. Ele fala que na metade é o ponto de velocidade máxima. Ok. Tendo isso, ele pede qual que é essa velocidade máxima naquele ponto, no ponto do meio ali, que seria a velocidade máxima. Ok? Então vocês viram a questão aí. Bem, ele te deu essa altura aqui, né, que é 15. Ele te deu o ângulo, que eu não escrevi aqui, mas o ângulo da rampa é 60 graus, né? Ele ainda deu mais uma informação. Ele falou que aqui nesse ponto, o deslocamento do elástico é 10 raiz de 2 em relação ao primeiro distanciamento possível. Então é 10 raiz de 2. Ok, então com isso dá pra mim resolver. Primeiro a gente vai conservar a energia do ponto que eu vou chamar, ele chama de A e C aqui, né? Do ponto A para o ponto C, porque as forças que estão atuando são apenas forças conservativas. A normal que atua, ela não realiza trabalho, porque está na perpendicular. Então, só força da mola e peso atuando conservativos. Eu posso conservar a energia mecânica tranquilamente. Em A energia mecânica é puramente potencial. Então, ela vai ser mgh. Em C, como ele falou que é o ponto em que a velocidade é zero, que ele parou, eu vou ter apenas energia potencial elástica, que é K vezes o quanto distendeu a mola sobre 2. Que ele me deu que é 10 raiz de 2 isso aqui. Então dá K vezes 10 raiz de 2 ao quadrado, dividido por 2. 10 raiz de 2 ao quadrado é 100 vezes 2, é 200. Dividido por 2 dá 100. Então isso dá 100K. MGH, H é 15. Aí tá, daí eu vou ficar aqui MGH é igual a 100K. Se eu quiser isolar a constante da mola, então vai ficar mgh sobre 100. Isso é a constante da mola. Posso colocar h como 15 e g como 10, se eu quiser, ou deixar o mg indicado. 100 divide por 5 vai dar 13,20. Então, K é 3mg sobre 20. Achei a constante da mola. Perfeito. E agora? Agora ele pede a velocidade no ponto médio, ali no meio. Ele me falou que a velocidade nesse ponto é máxima. Se a velocidade é máxima, tem uma condição interessante do máximo. Porque como é um MHS, o ponto de velocidade máxima é o ponto onde a força resultante é zero. Isso faz todo sentido, né? Porque à medida que eu for deslocando para baixo, desconsiderando o efeito do elástico, porque no início o elástico não está estendido, daí ele não faz efeito nenhum. A velocidade vai aumentar. Então eu vou descendo aqui, ó, e a velocidade vai aumentando. Quando o elástico começa a esticar, ele começa a produzir uma força para trás que vai diminuir esse aumento de velocidade, vai diminuir a aceleração no corpo. Só que a velocidade continua aumentando, porque a aceleração continua sendo para baixo, nessa direção aqui. Por quê? Porque o peso seno θ, que é a força que puxa o meu corpo para baixo, continua sendo maior do que a força da mola. Enquanto ele for maior, a minha aceleração resultante ela é
essa direção. Então a velocidade continua aumentando. O momento que ela vai começar a diminuir é quando essa força aqui ultrapassar o valor dessa. Aí ela começa a diminuir, porque a aceleração muda de sentido. Então o ponto de aceleração máxima é justamente onde tem um equilíbrio entre mg seno θ e kx, que é o ponto onde a força resultante é zero. O MHS é tradicional isso, né? O MHS, o ponto de velocidade máxima, é o ponto onde a força resultante é zero. Então, se eu quiser achar o ponto de velocidade máxima, basta eu fazer velocidade máxima. Basta eu fazer que k vezes x', que seria o quanto distendeu naquele momento, é igual a mg seno de 60 graus. Então, kx' é igual a mg raiz de 3 sobre 2, né? Bem, como k a gente achou aqui, né, que é 3mg sobre 20, então vai ficar que 3mg sobre 20, x' é igual a mg raiz de 3 sobre 2. mg corta, eu fico que x' é 10 raiz de 3 dividido por 3. Aqui. 10 raiz de 3 dividido por 3. Claro, faltou unidade aqui, né? Essa unidade é em metros, porque tá tudo 15 estava em metros. Eu não botei aqui em cima, né? Ó, o erro. Ó. Aqui é 15 metros, né? Então, o x ali tá em metros. Tá. E aqui também é metros, né? Aqui é metros também. Ok. Tá. E agora? Agora que eu tenho deslocamento nesse ponto, é só fazer uma conservação de energia do topo para lá, que eu vou conseguir achar o valor da velocidade. No topo, no ponto A, a energia mecânica em A, a gente já achou, né? Ela é mgh. Ah, eu nem falei, mas eu considerei o ponto de potencial zero embaixo, né? Que é tradicional, né? Considera no chão, potencial zero. Então, mgh. E a energia mecânica no centro vai ser m vezes a velocidade do centro ao quadrado sobre 2, mais mgh sobre 2, porque é a altura que está ali no centro, mais k vezes x' ao quadrado sobre 2. Tem que conservar, então isso é igual. Aí eu acho a velocidade aqui, né? Porque eu posso isolar, né? mv ao quadrado sobre 2, mais o k é 3mg sobre 20, a gente achou lá em cima, né? O x' é 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, né? Vai ficar dividido por 2. É igual a mg h sobre 2, quando eu passar isso aqui para cá, né? Vai ficar h sobre 2. Daí vai ficar 7,5, né? O m vai cortar, né? Em todos, ó. Corta, corta, corta. Vai ficar, então, que v ao quadrado sobre 2 mais g é 10, eu vou usar 10, então vai ficar 3 meios aqui. 100 dividido por 3, que dividido por 2 dá dividido por 6. Igual a 7,5 vezes 10 é 75. Ok? Aqui é 10 raiz de 3 sobre 3, né? 10 ao quadrado é 100, raiz de 3 sobre 3 ao quadrado é 1 terço. Então vai ficar 100 sobre 3, dividido por 2, 6 sobre 6. Aqui vai ficar 2, 100 dividido por 4 dá 25. Então vai ficar que v ao quadrado sobre 2 é igual a 75 menos 25, o que dá 50. Então dá que v ao quadrado é 100, o que por fim dá que v é 10 metros por segundo. Isso marca a alternativa C, de cadete. Mas ela está errada. A alternativa correta é a letra A de anulada. Ela também foi anulada essa questão, porque tem uma suposição aqui que foi mal formulada na questão. Bem, a primeira parte aqui, ó, tá ok. Essa primeira parte até aqui, ó, até aqui tá tranquilo. Tranquilo. K é 3mg sobre 20. Qual que é a questão? A partir desse momento, que eu achei o valor do K, eu poderia achar a velocidade no ponto central, conservando a energia também, porque não teria problema nenhum. Eu posso considerar que 10 raiz de 2 é, como ele falou, que é a extensão total. Eu posso achar o tamanho de AC aqui, que é bem tranquilo, é só dividir pelo seno de 60, vai dar 10 raiz de 3, o tamanho disso aqui. Se eu dividir o 15 pelo seno de 60, né? 10 raiz de 3. Se eu acho isso aqui e eu diminuo de 10 raiz de 2, eu sei o ponto que começa a esticar. Aí eu consigo achar qual que é o deslocamento no meio, porque isso aqui é base média, né? Metade aqui, então a metade aqui também. Isso aqui é 10 raiz de 3 sobre 2, né?
Sendo assim, eu consigo, inclusive, achar o quanto que foi deslocado de fato aqui. E não vai dar esse 10 raiz de 3 sobre 3 que tá ali, não. A suposição de dizer que o ponto médio é o de velocidade máxima tá errado, porque ele não é. E por isso que a questão tá errada, porque de fato, se tu fosse resolver ela conservando energia a partir daqui, sem considerar essa suposição que ele falou, que a velocidade máxima é no meio, tu vai encontrar que no meio não é a velocidade máxima e que tu tem um deslocamento diferente ali. Para achar o x, é basicamente isso, ó. 10 raiz de 2 é em relação a tudo isso, tu diminui, tu tem o x. Então o teu ΔX ali no meio é 10 raiz de 2 menos 10 raiz de 3 sobre 2. Esse é o teu ΔX no meio. Coloca isso. K, ΔX ao quadrado sobre 2, mais mgh sobre 2 igual a mg, mais mv ao quadrado sobre 2 igual a mghzão, tu conserva energia, tu vai encontrar uma outra velocidade. Eu não vou fazer aqui porque é conta demais, mas ela é diferente. Dá diferente é o x aqui, né? Ela é diferente do 10 raiz de 3 sobre 3. Então a questão foi mal formulada por ter colocado que o ponto de velocidade máxima era no meio, quando não é. Mas é isso então, mas o que eles queriam que tu fizesse era isso aqui, esse raciocínio aqui. Era usar a velocidade máxima, então eu fiz do jeito que eles queriam, apesar de que a questão tá mal formulada. Mas é isso, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, valeu!